todos. Boa noite. É com alegria que a gente vai falar hoje aqui sobre a valorização da vida, que é o bem que Deus nos propiciou, foi a vida. Ele deu esse corpo para a gente zelar. Então a gente tem que valorizar o que foi concedido por Deus. E nesse mês que é considerado o mês amarelo, todo mês é dedicado a um tema. E nesse caso, o amarelo, né? Nós dedicamos ao mês de prevenção do suicídio. Embora que não é só setembro que a gente tem que cuidar desse tema. Nós temos que cuidar diariamente. Todos nós somos responsáveis pela vida nossa e dos demais. Quando alguém chega falando com a gente, né, no decorrer do bate-papo, a gente vai ver como a gente deve proceder em determinada situação para que a gente possa ajudar. O nosso tema hoje, no decorrer, a gente vai aprender dicas para ajudar alguém que está nesse desgosto da vida. É o mês da campanha de prevenção ao suicídio. E no 5º mandamento, aquela tábua que Moisés fez durante o Egito, nós vemos ali que o 5º mandamento é: não matarás. E, como nós falamos, o mês amarelo, a gente usa sempre uma fitinha, e hoje, coincidência, eu vim de amarelo, fiz uma palestra de amarelo, e esse mês é o amarelo que tem predominado. Aí, nós, baseado no que nós estudamos, o Livro dos Espíritos, na pergunta 943, de onde nasce o desgosto da vida, que se apodera de certo indivíduo, sem motivos admissíveis? O efeito da desocupação, pessoa ociosa não faz nada, a falta da fé, também é da sociedade, para aqueles que não usam a sua faculdade com objetivo útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem diário, mas flui rapidamente. Ele suporta as atribuições com tanta mais paciência e paciência, quanto age com intuito de felicidade mais sólida e mais durável do que espera. Continuando com o Livro dos Espíritos, na pergunta 944, o homem tem direito a retirar sua vida? Vejamos. Não tem o direito, só cabe a Deus. Suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Porque se nós não demos nossa vida, como é que a gente tem o direito de tirar? Não temos o direito de tirar a vida. O suicídio não é sempre voluntário? Louco que se mata não sabe o que faz. Então, as complicações de um suicídio. Continuando, nós vemos aqui na pergunta 950, que pensar daquele que se mata na esperança mais depressa de uma vida melhor? O que a gente espera dessa pessoa que comete esse tipo de comportamento? Isso é loucura. Faça o bem, pois sempre estarão ao lado de lá, pois matando ele se retarda no mundo melhor, porque terá de pedir que ser permitido voltar para concluir a vida. Suponhamos que no plano espiritual a pessoa foi planejada para ele viver 80 anos. Mas com 20 ele suicida. Então houve uma interrupção do plano espiritual.
Então, se ele interrompeu todo um plano espiritual, então ele vai sofrer as consequências lá no mundo espiritual, porque ele antecipou. Então ficou 60 anos, né? Quando vier outra pessoa, outro corpo, o espírito vai reencarnar e vai cobrar esses 60 anos. Mais ou menos isso que funciona essa situação. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós jamais tem o homem o direito de dispor sua vida, pois só Deus cabe retirar. Foi o que nós falamos anteriormente. O cativeiro da terra quando nos julgar oportuno. Prosseguindo, o suicida é qual o primeiro prisioneiro que se vale da prisão, onde cumpre a pena. Quando de preso, ele torna-se severamente tratado. Quando ele volta, no caso do suicida, lá ele vai ter seus compromissos com aquilo que ele descumpriu. O mesmo se dá com o suicida que julga incapaz das misérias. Como o suicídio é visto pela sociedade? A gente falar não é a melhor solução. O suicídio foi e continua sendo um tabu entre as pessoas. É um assunto que agride várias crenças religiosas. Mesmo aquele que segue religiões não consegue respeitar suas crenças, acabando a própria vida. O que é comum as pessoas, não vou falar com suicídio, porque se eu conversar com uma determinada pessoa, vou despertar a reação de suicídio. Não é isso. Né? Você conversando com a pessoa, você está orientando, está informando. Sempre a gente tem que estar conversando. Não importa. Porque tem um tabuzinho, não. Se eu conversar de suicídio com você, você vai querer suicidar. Não. Tá vendo aí? Muito bem. É isso aí, você está valorizando a sua vida. Claro. Parabéns pela resposta aí. Ele quer viver. Exatamente, é o tema que nós estamos falando aqui, nós estamos valorizando. Valorizando a solução. Isso, muito bem, Cícero. Então, o mundo atual, ele tem várias, como se diz, estatísticas do número de suicida. A estatística mostra que o suicídio, ele cresce não somente por questões demográficas entre países, né? E população, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um e que estimula a autodestruição. Nós temos essa vacina, esse antídoto para combater essa situação, limitando não no momento o sentimento imunitário que algumas pessoas têm. Quais são as estatísticas sobre o suicídio no Brasil? A média brasileira é de 6 a 7 mortos. 7 mortos por cada 100 mil habitantes. Bem embaixo da média mundial. A média mundial é de 13 a 14. Então nós estamos abaixo da média. E lá fora é totalmente diferente. A gente vive aqui num país das mil maravilhas. A gente fala do Brasil, mas não tem outro lugar melhor para viver. Que a maior porcentagem de suicídio é registrada entre os jovens. Lá nos países. O suicídio pode ser prevenido? Alguém quer responder isso? Pode ser prevenido? Sim. Pode. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio pode ser prevenido. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma prevenção. Nós estamos aqui já fazendo uma prevenção. Pode ser prevenido desde que existam condições mínimas para a oferta de ajuda voluntária e profissional. No Brasil, nós temos o CVV, certo?
São voluntários que atuam no sentido de, há mais de 50 anos. No final a gente vai Foi um pedido de participação. Né? vai ver essa situação. Eu mesmo, eu consultei, eu cheguei, disquei 188, automaticamente foi isso. O senhor está precisando de ajuda para o senhor ou com algum familiar. Certo? Porque lá, no 188, é para isso. Ele vai ajudar pessoas para cuidar de uma pessoa que está em ideação de suicídio. Não, aí eu expliquei que eu ia fazer uma exposição, né? E estava ligando para saber como, para eu falar para o pessoal. E tem outro grupo também, a Reviva, em Goiás, é outro grupo espírita. Esse Reviva é mais ou menos espírita. Agora esse outro, ele engloba toda a situação de religiões. Aí, nós temos o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, pessoas que falam que vão se matar só querem chamar atenção ou tentarão suicídio. O que vocês acham? É verdade? Vocês estão falando que vai suicidar, é verdade ou não? Tem que ficar alerta, né? Então, é isso. Aí, a maior parte das pessoas que tentam suicídio informar as pessoas próximas, né? Ou profissionais de saúde sobre a vontade de se matar. Alguém foi informado. Entendeu? Às vezes é comum a gente ver um parente da gente vai para uma consulta, uma terapia com um psicólogo. De acordo com o que fala lá, ele dá um aviso para a gente. Ele não vai falar propriamente o que a paciente falou, mas ele dá uma ideia. Cuidado com fulano de tal, que diante da nossa terapia aqui, ela demonstrou isso, aquilo. Então, que houve uma conversa. Então, todo suicida, ele dá um aviso. Na frente a gente vai ver algumas coisas que essa pessoa que está nessa ideação do desgosto da vida, eles fazem para chamar atenção. Agora a gente tem que estar alerta a esse sinal. É coincidência, teve uma pessoa que estava na rua com acho que rodou nas redes sociais, uma menina, ela ingeriu veneno porque brigou com o namorado. Aí muita gente fala, ela é besta. Por que ela vai se matar por homem? Não é assim que a gente tem que tratar. A gente não sabe qual foi a circunstância para a gente fazer um comentário desse. Entendeu? Dizer, ela se matou, quem vai se matar por homem? Não é assim, a gente tem que saber mais ou menos, ouvir as pessoas. A gente não pode julgar ninguém. Ela fez uma situação daquela ali, mas a gente não está para julgar. Nunca. A gente não pode julgar as pessoas. Se uma pessoa que expressa desejo de se matar apresenta melhora, há risco de suicídio? Então ele vai lá, faz uma consulta ao psiquiatra, tá, e está naquela melhora. Não é dizer que ele foi consultar, que começou a tomar o remédio, que ele vai descartar a situação. Então vamos ver a resposta. Uma aparente melhora em uma pessoa que sofre ideação suicida pode não significar que não há risco de suicídio. A atenção dobrada tem que estar, mesmo que tenha aquela melhora, a gente tem que acompanhar a pessoa. Não se deve falar sobre o suicídio para não aumentar o risco. Foi o que nós falamos anteriormente. Aí eu vou falar isso com ele, não, ele vai suicidar. Não, a gente tem que estar atento, saber falar também. O importante também é a maneira como a gente dialoga com a pessoa. O diálogo é importante, a maneira de você conduzir. Teve inclusive assistindo, porque quando a gente vai falar assim, a gente vê tanta coisa, tanto artigo, que na hora dá até um branco. O psicólogo falou
que tem uma pessoa que estava com uma ideação suicida, ideia de suicídio. Aí ele foi, sentou, ela começou a conversar, falou direto, conversou, e ele fez o quê? Só fez ouvir. Aí ele escreveu: quando você precisar de falar, você me informa. Deixou um bilhete. Vários anos, ela ligou para ele: tá lembrado do dia que eu falei com você e tal, papapá, e você não me respondeu nada, nem sequer conversou comigo, só fez ouvir. Então, ele tirou a ideia de suicídio dessa paciente sem falar nada, só escreveu: quando você precisar de falar, me ligue. E ela guardou esse papel. E um dia, numa palestra, ela chegou e falou com ele sobre esse processo de terapia que ele usou com essa paciente. Falar sobre o suicídio pode ajudar a aliviar o sofrimento e favorecer a busca. Foi o que nós estamos falando, a gente está conversando aqui dessa forma para a pessoa procurar ajuda. Suicídio é um tema proibido de ser vinculado pela mídia? Está aberto aí, direto. E hoje o danado do celular, tudo que a pessoa está registrando tudo que passa. O cara prepara o suicídio e aí grava tudo. A mídia deve abordar o tema de forma adequada, sendo clara e informativa. Não deve ser sensacionalista. Criar, vocês sabem o que é sensacionalismo, né? Uma coisa pequena, a imprensa cresce, começa a dizer várias coisas. Você não pode sair específico do tema, ampliar. Fulano era assim, não pode, não deve. Hoje a rede social está aí, mas a gente tem que explorar a parte melhor. Suicídio é uma decisão pessoal e não devemos interferir? Se a pessoa quer suicidar, a gente deve interferir ou não? Deve interferir. Deve sim. Então, agora, é isso que a gente está tentando conscientizar aqui, que todos nós aqui agora são agentes multiplicadores, viu? Cada um de nós são responsáveis para salvar as pessoas que estão com ideia de suicídio. Baseado nessa mini conversa, a gente hoje vai sair daqui mais ou menos sabendo como ajudar uma pessoa que está com situação de risco. A pessoa que mata ele não está certo. Tá não. Precisa de ajuda. Ao mesmo tempo, teve amigo que tá com esse Eu tinha pensamento. um cara. Então. Eu tentei a lá do país. Como? Eu tentei essa lá no país. Ele até mesmo o candidato dele. Então, a gente tem que procurar ajudar essa pessoa. Tá entendendo? Qualquer coisa, você pode mudar até meu telefone para ele ligar para mim, conversar, e eu posso até lhe ajudar. Entendeu? Que a ideia nossa é essa, é procurar ajudar. Ele liga para mim, eu vou orientar mais ou menos como deve fazer. A pessoa com a ideação suicida está passando por um sofrimento intenso. Ele está sofrendo, tá entendendo? Ele acha que suicidando ele acaba, não vai acabar o problema, vai aumentar lá no mundo espiritual. Hã? O cara lá botou a eu vou matar ninguém, eu matei, eu botou a faca assim, foi aquele mesmo. Aí, porque alguém não ajudou, tem que estar ajudando a pessoa. E aí ele não morreu não? Não. Graças a Deus, Morreu. porque teve ajuda, não foi? O povo tirou, puxou, porque ele, a faca era grande, Aham. saiu nas costas. Mas também não pode tirar a faca de vez não, porque o cara morre. Saiu. Nesses casos aí, se a pessoa tiver com a faca cravada, você tem que passar uma atadura, amarrar e levar para o hospital com aquela faca ali. Tiraram na hora. Se tirar, é perigoso, porque quando tira o sangue jorra, aí tem hemorragia. Em prestação de socorro, a gente aprende. Se a pessoa tiver com a faca, um toco, alguma coisa na barriga, você tem que imobilizar, porque durante o deslocamento, para ele não furar mais. Então você amarra aquilo ali, deixa aquele toco, ou então aquela faca,
para ser tirado do hospital, porque lá já faz a sutura. É só tirar o cabelo no início da cabeça, tem cabelo. Eu não entendi a careca, mas quem tem cabelo é só. Seu Zé. Vem agora sobre sua história. Para na hora. Tá bom, então. Para na hora. É por isso que eu gosto de fazer palestra ao vivo. Quem quer se matar não tem dúvida da decisão. Sério da pessoa. É da pessoa mesmo. A ambivalência, o que é a ambivalência? A palavra ambivalência, ela significa que a pessoa não sabe se quer morrer ou se quer viver. Então ela fica nessa dúvida, tá? Por isso essa palavra ambivalência, entendeu? Aí tem nessa situação. Agora, como quando a pessoa precisa de ajuda, quem precisa de ajuda? Aí, aos fatores de risco, né? Os fatores de risco é a perda recente, quando a pessoa perde um parente. No caso da galera aí, muitas pessoas que às vezes não estão preparadas espiritualmente, quando o namorado morre, ela quer morrer também. O marido morre, ela quer se matar. Acontece um acidente. Isso é um fator de risco. Quando a pessoa morre, outro quer ir atrás. A gente observa. Então vai se matando aos poucos, né? Sem alimentar, sem se cuidar. Exatamente, com aquela sofrendo. tristeza. Aí Sofrendo. precisa de ajuda nessa situação. A gente observa que os casais que eu falo é de 60 anos de casado em diante. Você observa quando aí não é suicídio, é uma morte natural, né? A pessoa morreu, o técnico da casa, o marido morreu. Você vê que depois de pouco tempo a mulher morre, porque aquele sentimento de vários anos juntos. Então é difícil você cuidar disso. Mas existe, a gente está preparado para isso. Então, Agora, só uma colocação, agora se a pessoa faleceu, né? Vivi 50 anos, 60 anos, aí essa pessoa que ficou, ela se entrega, ela está suicidando também. Suicídio também é o que eu falei aqui. Suicídio também, por quê? Não tem essa história de dizer, porque viveu 60 anos, agora o fulano morreu, vou me entregar, vou me acabar com a vida. Não, suicídio também, né? Do mesmo jeito. E também tem outro fator de risco, é aquela dinâmica familiar conturbada, que toda família tem. Toda família tem um tumulto em casa danado. Todos nós temos famílias, nós nascemos. É por isso que bota junto. A reencarnação é própria. Ela já bota você naquela família ali mesmo, é para você se purificar. Os dedos da mão é irmão, mas não é igual. Exatamente. Então existe aquela briga dentro de casa. Tudo isso, então, você tem que sempre a prece. Nesses casos, a prece é fundamental. E aquela instabilidade emocional, foi aquilo mais ou menos que a gente falou, a pessoa se emociona, começa a chorar, tal, por determinado assunto. Então, ficamos atentos a essa situação de instabilidade emocional. Às vezes a pessoa está alegre, depois ela parece triste. Então, já é um sinal. A pessoa pode também ficar agressivo, é um fator de risco, mas todo mundo a gente conhece aqui. O dia que tiver um comportamento diferenciado, a gente já sabe, fulano não está normal, ele está precisando de Quando a ajuda. briga que tivesse, já Maria valeu, já veste. Vai ficar pra briga na hora. Outra, às vezes também, a pessoa tem uma doença, crônica, aí ele acha que está dando muito trabalho às pessoas, né? Principalmente às pessoas mais Então idosas. tem alguma deficiência. Exato. Tudo isso, a pessoa tem uma deficiência. Ontem mesmo eu falei sobre a eutanásia, certo? E tem essa situação. A eutanásia, a pessoa acha que está dando muito trabalho aos familiares. E aí vai e comete o suicídio. Embora que o suicídio no Brasil não é permitido. Se o médico auxiliar, né?
Agora, tem é muito polêmica essa situação de suicídio, né? Porque a vida, no caso aí, a vida, eu tenho o direito à vida, agora eu tenho a obrigação de viver, é coisa muito polêmica. Em cada religião, eles debatem sobre isso. A vida é minha, eu faço o que eu quero, entendeu? Mas não é assim. E tentativa anterior. Se a pessoa já tentou suicídio uma vez, fica atento. É um dos fatores de risco, é tentativa anterior. A pessoa tentou, não conseguiu, foi interrompido por alguém. Daquelas pessoas amargas. Porque geralmente a ideação de suicídio de homem é bem grave. O homem dá um tiro na cabeça, né? Sobe numa corda e pula. A mulher não, a mulher já é mais suave, é um veneno e tal. Então, nesses casos, a gente tem que estar atento com a medicação, né? Não deixar fácil, medicação, fácil. E algumas vezes tratamento espiritual também, em alguns casos. Exatamente, tem que ter. Aí, esse aqui que a gente está falando, quando as pessoas começam a falar isso aí, por exemplo, ele falou o que ali? Eu só queria que tudo isso terminasse. A pessoa, você está no bate-papo, aí vai falar isso. Eu só queria que tudo isso terminasse por causa daquilo, disso, fulano não me quer, eu estou sem, como se diz, eu estou desempregado, minha criança está com 5 meses, eu não tenho trabalho. Então, precisa de ajuda essa pessoa. Aí fala, eu não vejo mais saída. Ele acha que suicidando vai ser uma saída. Então, fique atento, é isso que eu estou falando aqui. Ó. Essas coisas aqui são 7 a 8. Quando uma pessoa falar com vocês, uma dessas frases já está dando um alerta para você. Eu não vejo mais sentido na minha vida. É uma situação também. É uma das frases que a pessoa está com ideação suicida faz. Gostaria de dormir e não acordar mais. Quando a pessoa fala, isso é para ficar atento. Vocês não vão esquecer disso mais, viu? Vai ou não vai? Nem outra vez mais. Mas você vai um pouco. Mas acorda, né? Então, tá bom. A morte seria bem-vinda. Cícero disse que não é, né, Cícero? Então, Cícero não tem pensamento suicida. Não. Eu só quero fugir desse mundo e não voltar mais. Aí morre. Não, ele está tentando, ele está lhe avisando, Cícero, que ele vai suicidar. Então, quando a pessoa falar isso, você já tem que ficar atento. Não, tem que me ajudar. Né? Aí você fala, fulano, me ajuda. Ciclano está com a ideação de que quer morrer. Vai morrer. Então, exatamente. Você fala para alguém, para essa pessoa procurar ajudar. Tinha um que queria entrar no fogo, mas eu entro. Tem gente que não entra, não. Mas eu entro. Já dá pra entrar. Não, mas você tem que deixar, não pode deixar ele entrar, não. Você já tem que segurar para não entrar. Não pode, não. Cadê na testa? Sabe que queima. Agora eu não acredito, não. Acho que dia de sermão, de 12 horas da noite, tira a sandália e passa em cima da garagem, que não queima o pé. Sabe quem vai nessa? Faz. A fé. A fé. Eu com você, eu passo passar. Eu com você, eu passo no fogo. De braço de fogo? Passo, nós dois. Agora tem que ser ligeiro, pro fogo não queimar. Tem que ser correndo. Não passo nada. Correndo passa. Eu com você passa. Eu já vi passar. Mas passa, é porque é rápido. Você passa correndo, você não sente nada. As brasas saem grudadas nos pés? Sai nada, é rápido. E tirar a cinza, é só arrasar. Aí, no caso aí, ó, não tem planos para o futuro. Uma jovem, né?
semblante, bonita, de estudar, fazer uma faculdade, né? Aí ela vai estudando, acontece alguma coisa na família, ela já joga tudo por água abaixo. Eu não tenho plano para o futuro. Isso não pode acontecer. A mulher lá criou a menina novinha, que ela ganhou, criou, ficou moço, quando ficou moço, mais de 18 anos, ela foi para a cidade lá fazer compra, o cara arrumou a roupa, limpou o meu cara do pai. Ah, fugiu, não, foi uma saída, mas ela não suicidou. Ele falou, meu pai não é esse não, meu pai diz que é o outro. Não acredito que a vida deve ser vivida. Essas aí são as falas, né? E por último aí, ela fala, perdi o interesse em atividades que antes era prazerosa. A pessoa gostava de ir numa festa, né? Dançar, outras vezes, porque principalmente as mulheres são vaidosas, acorda de manhã, batom, né? Maquiagem no rosto, aí pronto, não usa um brinco, deixa o cabelo desarrumado. Tudo isso são coisas que ela costumava fazer e de uma hora para outra ela para. Gostava de ouvir uma música, deixou de ouvir, senta lá no canto sozinha. Então, temos que ficar atento a essa pessoa. Eu tenho que saber, tem de tudo, mas usar só mesmo. Agora nós vamos ver como a gente vai abordar a pessoa. Como a gente vai conversar com a pessoa que está com essa ideia de suicídio. Você pode se aproximar, mostrar que se preocupa com ela. Como você está? Né? Isso é importante. Aí tem uma parente sua, uma amiga, fulano está doente. Aí você liga de manhã, não dá aquele só bom dia não, aquele negócio, bom dia. Liga, fulano, e aí, como passou a noite e tal. Você faz um acompanhamento sem despertar que você está preocupado com ela. Só esse de manhã cedo, como você está. Então, essa pessoa que está com a ideia, ela já sente que alguém se preocupa com ela. Então, quando a gente tiver, a gente liga, fulano, como é que está aí? Tá. Vem cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, essa pessoa vai sentir que alguém está preocupado com ela. Aí, ao outro diálogo também. Percebo que você não está muito bem. Quer me contar o que está sentindo? Porque todos nós temos confidente. Tem aquela menina que a gente gosta mais, as meninas, uma gosta da outra. Tem um amigo, né? Chega, conta as histórias. Então, principalmente essa pessoa que ela tem confiança, é a pessoa que tem que estar mais próxima. É aquela pessoa que a gente acredita, que confia. É que a gente tem amigo que confia. A gente tem uma pessoa que confia. Todos nós temos. Ele não confia em ninguém, confia na mãe. Né? Nunca vi uma mãe fazer coisa contra o filho. Entre aspas. Né? Isso aí é polêmico também. Eu posso te ajudar? Você vai sempre cercando com esse cuidado. Você se sente triste? Sendo que vale a vida, vale viver, só está triste, a gente fala. Você se sente triste? Sente que a vida não vale a pena ser vivida? Aí você vai explicar tudo com a paciência. Deixar claro que mesmo que a pessoa não queira conversar, mesmo que ela não queira conversar, ela pode falar sobre o que se sente quando precisar. Se ele não falar aquela hora, ela vai falar depois. E quando a pessoa nós conversa, e mesmo assim está com esse pensamento, não muda a atitude. Mas é questão de tempo, a gente não pode forçar, você faz a sua parte. Que a melhor parte que podemos fazer é ouvir. Né? Não adianta você falar, você tem que sair, você tem que deixar esse cara, nada disso. A gente não pode julgar essa pessoa. Não podemos julgar. Porque nós temos dois ouvidos, ouvir mais, ouvir as pessoas.
Aí, escute atentamente e demonstre compreensão. Sim, você tem razão. Você não tem razão. Esse não razão tem que saber a hora de falar. Certo? Seja empático e respeite. Busque realizar essa conversa em lugar adequado, em que possa ter privacidade e tempo necessário. É importante. A pessoa que encontra na rua, fulano, tá, e aí vai conversar. O que adianta essa conversa paralela na rua? Você tem. Pode escolher uma área da natureza, um jardim, senta numa praça pública. É evidente que longe da pessoa que vocês conversarem ficar ali. Então tem que ter um lugar. Você não pode chegar conversando em qualquer lugar, porque não vai ter um final que você espera. Você tem que saber a hora, quando e como. Não pode ser em qualquer lugar. Você encontra a pessoa na feira, vai começar. Não tem nada a ver. Fulano, eu vou lá, tá, pra gente bater um papo. Tá. Você está assistindo algum filme? A gente vai assistir um filme aí. E é um motivo para você ir para casa dela. E de feira o povo conversa. Hã? Ninguém sabe o que é. Então, é importante o lugar. Você não pode conversar em qualquer lugar. As coisas que nós falamos aí, ó. Evite julgar. A gente comparar e minimizar o sofrimento. Comparar uma pessoa com outra. Evite isso. Fulano está assim, porque fez isso. Evite. Não, evite fazer essas comparações. Demonstrar preconceito. Também não podemos demonstrar preconceito. Reagir de forma assustada e com medo. A gente não pode reagir. A gente não pode também sentir medo. Certo? Outra coisa, interromper. Quando ela está falando, escute. Não interrompa. Certo? Que isso está acontecendo comigo, tá. Aí você não pode interromper. Deixa falar. Então, por isso que eu falei, a gente está aprendendo aqui algumas técnicas. E também não pode dar solução. Uma solução mágica. Não, moço, quer essa besteira? Fica aí se matando. Vamos para tal lugar, dançar, comer água. Vamos comer água, vamos sair, vamos... Não pode. Não é dessa forma que você está ajudando. Porque muita gente acha que tirando a pessoa, levar para ela vai sarar. Não vai tirar a ideia de suicídio. Jamais. Então, não adianta ficar com as ideias mirabolantes. Quanto vale a sua vida? Sem pressão. Aê! A vida não tem preço. A vida tem valor. Certo? Agora eu vou passar mais ou menos aqui um videozinho para a gente conseguir refletir. Está saindo som? Vai sair. Tá baixo. Não. Eu sou o cara. Sou o cara da série. Sabe primeiramente não despertar. Sou um gesto verdadeiro. Eternizado. Palavras e termos. Eu creio quanto à caligrafia. Eu sou uma mensagem de despedida ou um pedido de ajuda. Tudo que eu quero é um amigo que se disponha a me ouvir, que me dê confiança, segurança, que me entenda. Eu ajudo sempre a quem ajuda. E sempre que alguém se importa, é como se um facho de luz brilhasse no escuro. Na solidão, estou escondido de mim mesmo. Ou fugindo
não se reconhece mais. E a realidade, que é uma página cruel, assinada por quem não tem motivos para sonhar. Mas quando eu recebo uma resposta, nasce a esperança. A busca pelo acolhimento, pela empatia, pressa e corre, tão rápido quanto a luz. O último raio de sol. O endereço é certo e já se vê uma saída. Eu sou a carta e agora eu tenho o selo. E o que era a morte transformo em vida. O que nós vimos, a carta, ele pediu uma ajuda e foi prontamente, né, atendido. Então a gente tem que estar atento. A gente recebeu uma ligação, uma mensagem de texto, uma carta, a gente tem que procurar verificar e ajudar. Você viu como é que ele estava triste, né? Depois escrevendo a carta, depois foi encontrado. Então, diante do que nós falamos aqui, aonde a gente procurar ajuda. Coloque na cabeça da gente também que a gente não vai pedir ajuda só para a gente. A gente vai pedir ajuda para eles, são profissionais, para a gente cuidar da pessoa que está com essa ideia. Então, esse telefone que está ali, certo? E 188, que é o mais prático. 188. Você liga e a pessoa do outro lado vai atender. Ele ajuda a pessoa que está com a ideia e também ajuda a pessoa a ajudar a outra. Aí concluímos a nossa apresentação. Alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder? Inclusive, esse mês, essa site, né? A Escola da Felicidade, ela está fazendo esse mês todo só sobre, todos os dias, ela tem palestras e seminários, desde o dia 1º até o dia 30, sobre suicídio, né? E prevenções, atendimentos. Então, aquilo que a gente fala, o suicídio pode ser prevenido. A gente tem que procurar uma ajuda de um profissional. E tem um movimento com CAFAS também, né, que está fazendo esses eventos também, né? Todas as casas espíritas estão trabalhando em relação a isso. Inclusive, o Encontro Fraterno de Urandi, o tema é esse, né? Suicídio nunca, viver sempre. Então, dá graças a Deus, né, por ter nos propiciado esse momento de levar esse conhecimento, coisas que conhecimento não é para a gente ficar. Conhecimento é para compartilhar. Bem, então, muita paz a todos.